Voltamos com a notícia de frente, destaque de Lúcio Sorge. Lúcio. Bom, agora há pouco aqui, antes do intervalo, a gente falava aqui sobre a preocupação, né, do poder público municipal com os empresários, né, de diminuir a frota para que eles não gastem muito, para que eles não tenham prejuízo, né? Mas a população pode sofrer, né? O usuário, o trabalhador, aquele que precisa se deslocar para ir trabalhar, esse daí não é problema do poder público, não é problema da prefeitura, eles se preocupam mesmo com os empresários. E olha, parece que não pode incomodar a vida de empresário do transporte coletivo, né? Quando você faz o transporte melhorar, né? Quando a passagem fica mais barata, mas eu estou falando, não é de Cuiabá não, estou falando do transporte coletivo interestadual. Tem uma polêmica aí envolvendo... Né? Intermunicipal. Tem uma polêmica aí envolvendo aí o ex-presidente da AGER, que tenta voltar ao cargo. E agora a Justiça está cobrando explicações do governo. Fábio Calmon foi demitido pelo governador, que era o presidente da AGER. O juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular, ele determinou que o governo do estado se manifeste a respeito de um mandado de segurança que foi impetrado pelo ex-presidente da AGER, Fábio Calmon, que tenta retornar ao cargo. E aí, o juiz Bruno de Oliveira Marques, ele deu aí 72 horas depois da notificação para que o governo do estado responda ao questionamento. E aí, só depois disso, o juiz vai tomar a decisão dele sobre esse pedido que é feito aí pelo ex-presidente da AGER, Fábio Calmon. E aí é bom citar também que o Ministério Público Estadual também ajuizou uma ação com pedido de liminar contra os atos do governador do estado que exoneraram os dirigentes da AGER aqui de Mato Grosso. E aí o entendimento é o seguinte, né? Esses dirigentes da AGER, especialmente o ex-presidente da AGER, o entendimento deles é o seguinte, de que o mandato deles não chegou ao final e que por causa disso, ele não poderia ter sido demitido pelo governador Mauro Mendes. E agora a gente só lembra o seguinte, o presidente da AGER incomodou muito vários empresários que atuam no transporte coletivo intermunicipal. Ele já chegou, inclusive, o seguinte, ele chegou a procurar lá o secretário de Segurança, procurou a Secretaria de Segurança para dizer que estava sendo ameaçado de morte. Ele interviu aí em várias linhas, né, no estado, os ônibus caindo aos pedaços, tiveram que melhorar a qualidade da frota, a passagem, a tarifa do transporte coletivo intermunicipal em algumas linhas. Nós entrevistamos ele aqui no Jornal do Meio-Dia, Nayara. Ele chegou a falar em redução de 65%. Agora aqui a discussão é jurídica. Foi uma limpeza, literalmente. Fez uma limpeza. E aí o seguinte, muita gente ficou contrariada. Muita gente que vem lá desde a época do ex-governador Silval Barbosa. Gente que fazia a maior farra no transporte coletivo intermunicipal. Normalmente com um político de estimação por trás, né? Os políticos, eles chegavam, organizavam a vida desses empresários, deve ser a troco de alguma coisa, né? Eles deviam levar algum tipo de vantagem e isso foi, inclusive, denunciado pelo próprio Ministério Público Estadual. E aí é o seguinte, essa direção da AGER estava incomodando, e aí a questão é jurídica, porque é o seguinte, porque Fábio Calmon assumiu a vaga de um presidente anterior lá da AGER, o Eduardo Moura. E aí, no entendimento do Fábio Calmon, dos advogados dele, é o seguinte, é que a partir da posse dele, ele teria 4 anos, né? O entendimento do governo é diferente, de que é o seguinte, de que o tempo que o Eduardo Moura exerceu o cargo lá de presidente da AGER também contaria depois que Fábio Calmon assumiu. Então, ele não teria os 4 anos e sim aquilo que restou do mandato de Eduardo Moura. Mas
Logo depois da demissão de Fábio Calmon, na sexta-feira, já foi nomeado lá, interinamente, um executivo, né, para presidir a AGER. É o senhor Luiz Alberto Nespolo, que assumiu interinamente a presidência da AGER por nomeação do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. E a alegação do ex-presidente é que o seu ciclo à frente da autarquia não havia se encerrado. E aí é o seguinte, outra crítica que se faz aí é porque este executivo que foi nomeado lá para a presidência da AGER também foi lá da Bimetal, né? Empresa onde o governador Mauro Mendes é sócio, proprietário, né? Então essa daqui é a questão. Tem aí essa dúvida que vai ter que ser dirimida pela Justiça. O juiz Bruno de Oliveira Marques vai ter que resolver essa parada aí na AGER. Se Fábio Calmon fica fora ou se ele volta para a presidência da AGER depois de ter incomodado muitos empresários do transporte coletivo intermunicipal que ganhavam muito dinheiro, só que não prestavam um serviço decente para a população, para os usuários. E aí, como ele começou a querer colocar ordem na casa, teve muito problema, né? Então, essa daí é a questão. Certo. Olha, a gente teve um probleminha aí com a matéria do prefeito Emanuel Pinheiro, o vídeo em que ele falava aí desse retorno das aulas, mas você confere ao longo da nossa programação. Daqui a pouquinho tem o Balanço Geral, estreia da edição amanhã. Ontem foi a estreia do Mota aqui na TV. Antes, eu quero só ir essa participação aqui. Tem como a gente jogar 30 segundinhos só para a gente ver aí o que passa o usuário do transporte coletivo. Olha isso aqui, bom dia. Ajuda a gente aí para poder trabalhar. Os ônibus não estão parando. Esses são os horários de ontem. Eles não param, olha só. Anotou na mão para tentar pegar aí um ônibus, gente. Dá tempo? Dá tempo? Ah, nossa editora aqui está dizendo que dá para chamar então um vídeo desse retorno das aulas. Vamos lá então. Na rede pública, o ensino infantil volta no dia 18 de maio e no dia 25 de maio. 18 de maio para as crianças com 0 a 3 anos. E no dia 25 de maio para as crianças com 4 a 5 anos. Para a educação EJA, educação de jovens e adultos, 1º de junho. Para o ensino fundamental, retomam no dia 1º de junho e no dia 8 de junho. No dia 1º de junho, 6º ao 9º ano. No dia 8 de junho, 1º ao 5º ano. Então, são essas as datas de retomada gradativa das atividades de ensino, na rede pública da nossa capital, respeitando-se todas as medidas de biossegurança. E na atividade privada, educação infantil e berçário e ensino superior, retoma no dia 18 de maio. E ensino médio e fundamental, retoma no dia 25 de maio. Juntamente no dia 25 com as demais atividades da educação privada, como cursos livres, cursos de idioma, pós-graduações, técnico profissionalizantes e outras atividades do ensino privado. Todas também devem seguir uma medida rigorosa e criteriosa de biossegurança. Agora sim, agora vamos. Bom, a gente comenta melhor aí amanhã, no programa de amanhã. Antero, obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada. Sucesso, Alexandre Mota. Bom dia. Bom dia. Você fica agora com o Balanço Geral, edição manhã. Tchau, até amanhã.